Política fiscal é a nossa aula de agora. E o que é política fiscal? É todo o conjunto de decisões que o governo toma em relação à sua arrecadação, o que ele junta de grana, e as suas despesas, para onde vai essa grana. Política fiscal é isso. Deixa eu te dar um outro exemplo aqui, antes da gente falar sobre o governo. Uma política fiscal dentro da sua casa. Você tem R$1.000 de salário e você gasta 1.200. Sua política fiscal está decidindo gastar 1.200, ou seja, você está deficitário. Então, você vai ter que tomar uma decisão. Ou eu vou ter uma outra renda, um outro emprego, para eu ganhar 1.500 e poder fechar essa conta. Ou eu vou reduzir as minhas despesas para ficar no 0 a 0, ficar com 1.000 com 1.000. Ou eu vou vender um ativo, eventualmente, que eu tenha, um carro, sei lá, um telefone, para honrar, para poder fechar esse buraco. Tudo isso é política fiscal. Então, a política fiscal é tudo que eu vou decidir para aumentar ou reduzir a minha arrecadação, aumentar ou reduzir as minhas despesas. Isso é política fiscal. E você vai ver que é uma aula 100% prática. É muito do dia a dia que acontece na nossa realidade, com o nosso governo aqui no nosso país. E olha só, bom, já que eu falei, né, sobre o nosso exemplo aí de casa, deixa eu dar que, assim como na política monetária, eu também tenho na política fiscal como ser expansionista ou contracionista. O governo, na sua política fiscal, quando ele decide ser expansionista, ele quer expandir, fomentar, crescer o consumo. Então, por exemplo, eu reduzo o imposto, tiro o imposto dos carros, por exemplo, tiro o imposto do crédito, por exemplo. Então, torno isso mais acessível, com isso as pessoas vão comprar mais carros, as pessoas vão pegar mais crédito, e assim por diante. Ou aumento aqui um programa social, sei lá, um Bolsa Família. Com isso eu tô aumentando o meu gasto, perceba? Mas eu tô colocando mais dinheiro na rua, as pessoas vão consumir mais. Vai pegar o dinheiro, vai consumir alguma coisa, e assim por diante. Também pode ser contracionista, quando eu quero contrair, segurar, eventualmente, a atividade econômica. Então eu pego, por exemplo, aumento aqui, né, um imposto de renda, aumento o IOF, ou seja, aumento o imposto, ou também faço menos despesas, né? O governo gastando menos. Então, olha, o governo está segurando suas despesas, estou sendo uma política monetária contracionista. Quem fazia, ou quem faz, melhor dizendo, a política monetária, quem executa, é o Banco Central. E quem executa a política fiscal é o próprio governo, não por meio do Banco Central, mas o próprio governo. Porque é ele que decide gastar mais, criar mais programas sociais, fazer mais estradas, seja lá o que for, ou eventualmente arrecadar mais ou menos, ou abrir mão de arrecadação. Então essa é a ideia de política fiscal, tá bom? E aí, essa política fiscal, ela vai acabar ocasionando com que o governo fique deficitário ou superavitário, que é justamente o termo de superávit e déficit primário. Então, por exemplo, se você, na sua casa aí, tem uma arrecadação de R$1.000 e tem despesas de 1.300, você está R$300 em déficit, né? Que chama de déficit primário. Déficit. Ou seja, você está R$300 negativo. É o que a gente chama de déficit primário, quando você tem mais despesas do que arrecadação. Se você tivesse, isso tudo vale para o governo, tá, gente? Estou usando o seu exemplo para ficar mais fácil, mas é do governo. Se você tivesse mais receitas do que despesas, o que deveria ser o normal, né? Você estaria superavitário, teria superávit primário. Aí, olha só, esses R$300 aqui, quando faltam na nossa casa, 300, 3.000, tanto faz, né? A gente vai lá até uma instituição financeira. Pego isso aqui, vou num banco, numa cooperativa e falo assim, ô banco, me empresta esse dinheiro? E aí o banco me empresta o dinheiro, eu fecho meu rombo, né? Fecho meu déficit primário. Beleza. Mas o governo federal, o déficit primário do governo federal, ele não é de R$300. Ele é um déficit no ano, sei lá, de 20 bilhões de reais. Caramba, 20 bilhões! Nenhuma instituição financeira vai querer emprestar para o governo todo esse dinheiro. Assumir sozinho todo esse risco. Então o governo pega, fatia esses 20 bilhões em pequenos pedacinhos. Cada pedacinho disso aqui
é chamado de um título público federal, ok? E aí ele vende esse título público, ele vende esse título público federal para investidores, para fundos de investimentos, para fundos de previdência, para investidor como eu, como você, por meio do Tesouro Direto. Tudo isso eu explico melhor no aula de título público federal, tá bom? Então, cada pedacinho disso, por exemplo, lá no Tesouro Direto eu posso comprar um título público federal por R$30. Então eu vou pulverizando até chegar nos 20 bilhões. E o governo fecha o seu déficit primário. Mas isso gera naturalmente um endividamento, né? Então, quando eu estou deficitário, eu aumento o meu endividamento, porque eu devo mais para esse fundo de previdência que eu peguei o dinheiro emprestado, para você como investidor. E quando eu tenho superávit primário, eu vou lá e reduzo a minha dívida. Vejo assim, putz, para quem que eu estou devendo dinheiro? Vou pagando, reduzindo essa minha dívida. O que é bom para o governo, você vai entender o que causa esse aumento do endividamento, ok? Então o governo é deficitário, em geral, nos últimos anos, mas poderia ser superavitário. Isso é política fiscal. Tudo que eu vou fazer para conseguir chegar numa meta de superávit primário, né? Desde 2000, ok? Com a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei 101 de 2000, os governantes são obrigados todos os anos a colocar uma meta de superávit ou até de déficit. O Congresso vai lá, aprova essa meta e fala, beleza, você pode ficar deficitário, faz parte, né? Eventualmente uma lei de responsabilidade fiscal trouxe isso. Responsabilidade para os gestores públicos, tudo bem? Então, a política fiscal é isso, esse equilíbrio entre arrecadação e despesas, tá? E aí, olha só, um pouquinho de vida real na prova, já antecipando para você antes do final, né? Dívida pública, que é justamente esse, todos os anos eu estou fechando negativo, eu vou aumentando minha dívida. Cresce 2,6% e atinge 8 trilhões é o total que eu devo hoje. Então, eu vou acumulando ano após ano mais dívida, mais dívida, mais dívida e devo atualmente 8 trilhões de reais. E é importante que a gente entre em dois conceitos sobre a dívida. Dívida bruta do governo geral, como o próprio nome diz, né, é o valor bruto que eu devo, né, soma de todos os passivos, todas as dívidas do governo. 8 trilhões é o que eu devo hoje, tudo bem? E a dívida líquida. Deixa eu pegar um exemplo aqui para mostrar para você que é o seguinte, tá? Caramba, Lucas, me fala um pouquinho da sua vida, como é que tá hoje. Olha, eu tenho uma dívida lá com os bancos, devo um total de R$ 100.000. É, Lucas? É. E você tem algum patrimônio, Lucas? Ah, tenho um carro, que hoje é meu, né? Eu não posso vender, tô usando no dia a dia, mas esse carro vale 70 mil. Ah, legal, Lucas. Então, se você vendesse tudo que você tem para pagar a sua dívida, a gente chegaria numa dívida líquida de 30 mil reais. Ah, é isso mesmo. Por que 30 mil reais? Ora, porque você tem uma dívida com o banco de 70 mil, mas você tem um ativo, né? Um carro de. Desculpa, uma dívida líquida com o banco de 100 mil, mas você tem um carro de 70 mil. Então, se você vender o carro, você paga a dívida e ficaria com 30 mil só de dívida, não 100 mil. É isso mesmo. Por que você não vende? Ah, porque eu preciso do carro, etc. Beleza. Não vou sair vendendo tudo, tá sob controle. Esse é o conceito da dívida líquida do setor público, né? Então a dívida bruta é o valor total, olha como dá para entender sem decorar nada, né? Dívida bruta é o valor total e dívida líquida é quanto eu tenho dívida bruta menos os ativos, né? Menos o carro que a União tem, tá? Essa é a ideia para você entender esses conceitos. Então, o que mais se acompanha é a dívida bruta, porque o governo não vai vender todos os ativos, assim como eu não vou vender o carro e simplesmente pagar minhas dívidas, tá? E aí, um pouquinho de entendimento que esse novo modelo de provas pede para você é o que acontece, né, com a política fiscal. Olha só, bom, quando eu aumento a dívida, o governo aumenta a sua dívida ano após ano, os investidores, que lembra, quem compra os títulos públicos são investidores, né? É um fundo de investimento, sou eu como investidor. Percebem, fala assim, aumentou a dívida, portanto eu vejo mais risco no país. Se eu vejo mais risco no país, não tem almoço grátis, eu preciso que esse país me dê mais retorno. Fala assim, olha país, eu preciso que aumente a sua taxa Selic, que a taxa Selic é o que remunera esses títulos públicos, né? Então, cara, eu preciso que aumente os juros, senão não vou te financiar mais. E o governo precisa de financiamento todos os anos. Quando aumenta juros, esses juros, né, é o que remunera essa dívida. Meu estoque de dívida é remunerado pelos juros.
Já que ele observou mais risco, eu sou obrigado a aumentar juros. Quando eu aumento juros, aumenta o custo da dívida. Quando eu tenho mais dívida, estou devendo cada vez mais dinheiro e menos pessoas têm coragem de vir para cá emprestar dinheiro, eu tenho que injetar mais dinheiro ainda nessa economia. E com isso, aumenta de novo a dívida. E fica esse ciclo infinito. Por isso que uma política fiscal eficiente tem que parar com esse ciclo e falar assim, parei, vou parar de gastar aqui para que você confie mais em mim e esse ciclo do impacto da política fiscal não aconteça mais. Então, esse é o papel dos governantes. É por isso que a gente fala assim, pô, um país que tem aumento na sua dívida pública afeta todo mundo. Porque esse ciclo aqui é infinito, ó. É um ciclo, que nem eu falei. Então, injetando mais dinheiro, aumenta mais dívida, aumenta o risco, aumenta juros e assim por diante. Por isso é importante ter uma política fiscal eficiente. Tá bom, rapaziada? Continua, segue firme, a gente está na construção do nosso conhecimento e te espero na próxima aula. Fala aí, tubarão, que demais que você chegou até aqui. Você sabe que a grande maioria das pessoas, não só em aulas, mas não chegam até o final. Elas param na metade, simplesmente assim. Pois bem, se você gostou, deixa o seu like aqui nesse vídeo. E também eu quero te dizer que essa aula aqui faz parte do meu curso completo para as novas certificações da Ambima, que estão todos esses cursos disponíveis lá no meu site, tá bom? Então, super beijo, clica aqui embaixo e vem comigo, porque no meu curso completo você tem acesso a todas as aulas, não só essa aqui. Valeu, tamo junto e até a próxima. Fui!